Olá, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Aprova. Hoje a gente vai fundo em um documento que, sério, virou o mundo de cabeça para baixo. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A gente vai entender como palavras, só palavras, se tornaram mais fortes que exércitos e como as ideias de liberdade e igualdade que a gente tanto fala hoje nasceram ali, no meio do caos da Revolução Francesa. Então, para a gente entender de verdade esse documento, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente olha para a crise do antigo regime, que era um verdadeiro barril de pólvora. Depois, a gente vê as ideias que acenderam esse pavio. Na sequência, a explosão, a revolução e a própria declaração. E aí vem a pergunta, essa igualdade era para todo mundo mesmo? E para fechar, a gente explora o legado que isso tudo deixou para o mundo. Bora lá? Ok, começando pelo começo. Para entender por que a Revolução aconteceu, a gente precisa olhar para a França antes dela. Era o chamado Antigo Regime. E olha, o que definia essa sociedade era uma coisa, uma desigualdade absurda. A coisa era basicamente assim. De um lado, você tinha o clero e a nobreza. Pensa, uns 2% da população. Essa galera não pagava quase nenhum imposto e tinha todo o poder e as terras. Do outro lado, o chamado terceiro estado. Eram os outros 98%. E eles pagavam todos os impostos, carregavam o país nas costas e não tinham poder nenhum. E não tinha como isso dar certo, né? Era uma panela de pressão social só esperando para explodir. E o mais interessante é que antes da briga nas ruas, a briga foi no campo das ideias. Foi o movimento de pensamento que deu toda a base, toda a munição intelectual para a revolução. O iluminismo. Foi ele que acendeu a chama. O iluminismo, gente, foi tipo um manual de instruções para construir uma sociedade nova. A ideia era usar a razão, a lógica, a ciência e focar nos direitos de cada indivíduo. Chega de tradição cega, de direito divino do rei. Foi essa faísca que deu aos revolucionários a linguagem e, principalmente, a justificativa para quebrar tudo e construir de novo. E aí vem os filósofos com frases que eram bombas. Pega essa do Rousseau. A lei é a expressão da vontade geral. Para pensar o que isso significava na época. Numa era em que o rei era absoluto, ele estava dizendo que o poder não vem de Deus, não vem do berço de ouro, vem do povo. Isso era uma afronta direta, um desafio a todo o sistema. Aí veio Montesquieu com outra ideia genial para controlar o poder absoluto do rei. O poder freia o poder. O que ele quis dizer com isso? Simples. Dividir o governo em partes, executivo, legislativo e judiciário, cada um de olho no outro para ninguém abusar. Essa ideia, essa separação de poderes, é a base da maioria das democracias que a gente conhece hoje. E claro, não podia faltar o Voltaire. Essa frase, atribuída a ele, resume tudo. Não concordo com o que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-la. Pensa bem, numa época em que a Igreja e o Estado decidiam que você podia ou não pensar, falar ou ler, defender a liberdade de expressão e a tolerância religiosa era mais que revolucionário. Era dinamite pura. E o que une todos esses pensadores é uma ideia central, a de direitos naturais. A noção de que todo ser humano, só por ter nascido, já tem direitos que não podem ser tirados. Direitos como liberdade, propriedade, segurança, e que nenhum governo, nenhum rei, nenhuma lei pode passar por cima disso. Essa é a semente de onde vai brotar a declaração. Bom, e essas ideias não ficaram só nos cafés e nos livros, né? Elas foram para as ruas de Paris, alimentando a raiva de um lado e a esperança do outro. Agora a gente chega no momento em que a teoria vira a prática. A ideia vira lei, bem no coração da Revolução Francesa. Olha, o ano de 1789 foi uma loucura, uma verdadeira avalanche. Em questão de meses, a França foi da reunião dos Estados Gerais, um sistema super antigo, para a queda da Bastilha, que era o maior símbolo do poder do rei. E no meio desse furacão todo, em agosto, os revolucionários deram uma pausa para escrever o documento que ia ser a alma da nova França que eles queriam construir. Essa declaração era muito mais que uma lei qualquer. Pensa nela como o grande manifesto da Revolução. Foi uma declaração de missão, sabe? O texto que ia na frente da nova Constituição, deixando bem claro quais eram os valores daquela nova era: liberdade e igualdade. E logo no artigo 1º eles soltaram uma bomba. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Gente, isso foi um terremoto. Numa frase só, eles jogaram no lixo séculos de privilégios de uma sociedade inteira baseada em quem era seu pai. Imagina o impacto de ouvir isso pela primeira vez, seja você um camponês ou um nobre. A lógica mudou completamente. Basicamente era isso. Adeus ao privilégio de nascimento.
Olá à igualdade perante a lei. O que importava agora não era seu sobrenome, mas o fato de ser um cidadão. Era o fim de um mundo e o começo de outro. Aí veio o artigo 3º, outro golpe direto no rei. O princípio de toda soberania reside, essencialmente, na nação. O que isso quer dizer? Que quem manda, no fim das contas, não é o rei. É a nação, o povo. O poder vinha de baixo, do povo, e não de cima, de Deus para o rei. Foi exatamente isso. O fim daquela ideia de direito divino dos reis e o começo da soberania popular. A partir dali, para um governo ser legítimo, ele precisava da aprovação do povo. O rei não era mais a lei. A nação era a lei. Tudo isso soa muito bonito, né? Liberdade, igualdade. Mas fica uma pergunta um pouco incômoda. Essa igualdade toda era para quem exatamente? Será que todo mundo era considerado cidadão de verdade? E a resposta, infelizmente, é um sonoro não. A verdade é que a definição de cidadão era bem restrita. A promessa que parecia ser para todo mundo, na prática, tinha seus limites. Dá uma olhada nos números. Quem era o cidadão ativo com direitos políticos? Homens com mais de 25 anos e que tivessem propriedades. Sabe o que isso dava? Só 16% da população. Os outros 84%, mulheres, pessoas escravizadas nas colônias, os mais pobres, ficaram de fora. A Revolução falou em nome deles, mas não deu voz a eles. Mas essa exclusão não passou batida. Teve gente que lutou. Uma figura incrível foi Olympe de Gouges. Ela foi lá e usou a própria arma dos revolucionários contra eles. Em 1791, ela pegou a declaração deles e reescreveu, criando a Declaração dos Direitos da Mulher. Ela basicamente disse: os homens nascem livres e iguais, então a mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. Foi uma forma genial de expor a hipocrisia da época. Apesar de todas essas contradições, e elas eram enormes, o impacto da declaração foi gigantesco. As ideias que ela soltou no mundo criaram uma onda de choque que, de verdade, a gente sente até hoje. E qual foi esse legado? Bom, para começar, na França foi o fim do absolutismo. Mas a coisa foi muito maior. Os ideais de liberdade e igualdade viraram inspiração para movimentos de independência e para constituições no mundo todo. A linguagem da Declaração Francesa ecoa até hoje, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. É a prova de que uma vez que você solta uma ideia poderosa no mundo, não dá mais para aprender. E tudo isso nos traz para hoje, com uma pergunta para a gente pensar. Quais lutas por direitos naturais a gente ainda trava? A verdade é que os ideais de 1789 não foram o fim da história. Foram só o começo. Eles começaram uma conversa sobre o que significa ter direitos, ser livre, ser igual, uma conversa que ainda não acabou e que cada nova geração precisa continuar. É isso, pessoal. Espero que tenham curtido essa jornada. Até a próxima, alunos e alunas do Aprova. Aprova Audiocursos. O futuro dos estudos chegou e você já pode ouvir.